Olá, pessoal. Vamos estar resolvendo aqui hoje o LDA, tá, de reações orgânicas. E hoje a gente vai estar resolvendo os exercícios de reações de eliminação, tá? Partindo do exercício 6, porque os outros 5 foram resolvidos no exercício, no LDA de reações de adição, tá? Então aqui a gente começa a partir do 6. O álcool mais comum é o etanol, CH3, CH2 ou H. Por isso é chamado simplesmente de álcool. A produção do etanol por meio da fermentação de grãos de açúcar é conhecida desde a antiguidade, sendo considerado um dos primeiros compostos orgânicos a ser preparado e também purificado. Na presença de ácido sulfúrico concentrado e em condições específicas de temperatura, o etanol perde água. Essa desidratação pode ser intermolecular ou intramolecular. Eu inverti aqui, né? Ela pode ser intramolecular ou intermolecular. Escreva as equações que correspondem às reações de eliminação do álcool, tá? Então ele quer a reação intramolecular e a reação intermolecular. A reação intramolecular, nós sabemos que ela acontece, que ela forma o eteno, né? Ela forma uma ligação dupla, onde antes tinha o álcool, tá? Lembrando que aqui nós temos 170 graus Celsius. Agora, na reação intermolecular, nós também vamos ter uma temperatura, só que essa temperatura aqui geralmente é 140 graus Celsius, tá? Só que em vez de formar uma ligação dupla, onde no carbono, onde antes tinha o álcool, ela vai formar um éter, tá? Ligando duas moléculas de etanol. Então aqui ela perde o grupo, a eliminação de uma água, tá? De uma das moléculas do álcool. A outra molécula do álcool perde somente um hidrogênio e no oxigênio que fica em uma das moléculas forma o éter etoxetano, tá? Aí pergunta também, qual que é a diferença entre essas duas reações? Bom, na desidratação a gente tem uma modificação estrutural da molécula de etanol com a liberação de uma molécula de água para cada molécula de reagente. Na desidratação intermolecular, duas moléculas de etanol liberam uma molécula de água e elas se unem pela molécula de oxigênio que sobra, tá? Formando um éter. Beleza? Bom, vamos ao exercício 6 agora. 7, desculpa. Bom, o exercício 7, né, começa com um textinho, né, falando sobre o propeno, que é a matéria-prima para o propileno, usado, por exemplo, em embalagens alimentícias e de produtos de higiene e limpeza, e peças para automóveis, tapetes, tecidos e móveis. Apresenta, além dessa, diversas outras aplicações, como, por exemplo, produção de derivados acrílicos para tintas, adesivos, fibras e polímeros superabsorvente para fraldas descartáveis. Aí ele pergunta, a questão pede, né? Escreva a reação de obtenção do propeno a partir de uma desidratação alcoólica. Como que a gente pode escrever essa desidratação, essa obtenção desse propeno, né? O propeno, como o próprio nome diz, ele vai ter 3 carbonos, né? Porque é prop-eno, vai ter uma ligação dupla, certo? Então nós precisamos de um álcool que tenha uma característica o quê? Que um álcool que tenha 3 carbonos, tá? Um álcool que tenha 3 carbonos e o grupo alquílico em questão, ele tem que estar numa posição onde forme o propeno, como não tem nenhuma numeração aqui, né? A gente sabe que ele está entre o primeiro e o segundo carbono, né? Então vai ficar assim, ó, dessa forma, tá? Nós temos aqui um propan 2-ol, né? Por quê? Nós temos aqui 1, 2, 3, o álcool está no segundo carbono, propan 2-ol, certo? Então nós temos aqui um propan 2-ol, a gente vai ter aqui a eliminação da água,
né? Vai eliminar essa molécula aqui de álcool, vai eliminar um hidrogênio aqui desse carbono, né? Formando aqui o propeno, né? Que é aqui um hidrocarboneto com uma ligação dupla entre o primeiro e o segundo carbono e água, certo? Bom, vamos ao exercício 8. O exercício 8, ele fala assim: o aroma característico do churrasco pode ser sentido à distância. E olha, é muito bom o aroma do churrasco, hein? Isso ocorre em parte pela reação de decomposição do glicerol, que produz acroleína, um líquido de forte odor, né? Então nós temos aqui o glicerol presente na carne. Então quando você aquece esse glicerol, ele forma a acroleína e libera a água. Então a gente já observa aqui que é uma reação de desidratação, correto? Então, sobre essa reação, ele pede para a gente assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então vamos lá. Também é classificado como uma reação de desidratação, porque ocorre a eliminação de água. Acabei de falar isso, né? Então a gente pode sim classificar isso aqui como uma reação de eliminação, tá? O glicerol é um triácido. Vamos ver. 1, 2, 3. Triácido. Também é a afirmativa correta, tá? A acroleína é um ácido carboxílico. Vejamos. Ela vai ser um ácido carboxílico. Aqui nós temos um O ligado a um carbono, uma dupla O ligada a um carbono e diretamente ligado a um hidrogênio. Esse carbono vai estar, né? Então a gente vai falar que ela é falsa. Por quê? Porque isso aqui na realidade é um aldeído, tá? Não é um ácido carboxílico. E a acroleína tem cadeia carbônica alicíclica normal e insaturada. Sim, a acroleína ela não é cíclica, então ela é alicíclica. Ela é uma cadeia normal, tá? E ela vai ser insaturada também por causa da insaturação. Então nós temos mais uma alternativa verdadeira, correto? Bom, vamos agora ao exercício 9. 9 e 10, uma dobradinha em um único slide. A produção industrial de margarinas pode ser feita utilizando-se o mesmo princípio de reação de adição de Sabatier-Sanders, diferenciando-se, no entanto, em relação a reagentes de partida. No caso da produção de margarinas, ocorre o quê? A adição de hidrogênio aos senos e alcinos derivados de petróleo. A produção de margarina realmente adiciona hidrogênio ao seno. Só que não ao seno derivado de um petróleo. Você não pega um derivado de petróleo para produzir alimentos, pelo menos não até agora, tá? Geralmente são alcenos e alcinos, também ocorre, mas derivados de compostos orgânicos produzidos por animais, óleos animais, essas coisas, tá bom? Quando a gente tem a adição de hidrogênio aos senos e alcinos, a gente forma graxa, na realidade, tá? De derivados de petróleo, óbvio. Desidratação intermolecular de ésteres presentes na manteiga também está errado. A gente não tem desidratação quando nós estamos hidrogenando a manteiga. A hidrogenação catalítica de lipídios insaturados presentes em óleos vegetais. Essa daqui está bonita. A esterificação de substâncias presentes em óleos e gorduras vegetais? Não, né? A gente não está esterificando nada. Nós estamos formando éster, né? A esterificação é quando a gente está formando o éster, tá? Então a gente vai ter aqui uma hidrogenação catalítica mesmo de lipídios insaturados presentes em óleos vegetais. A 10. Indique entre as alternativas abaixo o alceno que é obtido a partir da reação de eliminação, desidratação, no caso, do 3-metil-1-butanol, cuja fórmula molecular é C5H12O. Então ele quer que a gente faça a eliminação, né, do 3-metil-1-butanol. Se é 3-metil-1-butanol, a gente está fazendo uma desidratação. O que a gente precisa fazer para poder resolver esse exercício? Você pode tentar fazer mentalmente a resolução da questão, mas eu te aconselho
a escrever a reação em si, tá? Então a gente tem aqui, ó, o 3-metil-1-butanol, certo? 1, 2, 3-metil, tá? 1-butanol, 1, 2, 3, 4, certo? Então esse daqui é a molécula do 3-metil-1-butanol. Se nós estamos fazendo uma reação de eliminação de água, quem vai sair aqui? Vai sair esse grupo OH, essa hidroxila, e vai sair o hidrogênio do carbono vizinho, certo? Então, qual que vai ser o resultado aqui? Vai ser a liberação de uma água e a formação de uma ligação dupla aqui, ó, no último carbono onde tinha hidroxila. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4. Na posição 3, nós ainda vamos ter o metil. Então, aqui nós podemos falar que é 3-metil-1-buteno, tá? Então, quem que vai ser o 3-metil-1-buteno? Aqui nós temos 2-metil, 3-buteno, está errado. 3-metil, 2-buteno, está errado. Então, essa ABC aqui já era, né? Aqui nós temos 2-metil, então a gente pode eliminar. A resposta certa só pode ser a D, certo? Vamos lá para o exercício 11. O exercício 11 é o sucesso da experiência brasileira do pró-álcool e do desenvolvimento da tecnologia de motores bicombustíveis é reconhecido mundialmente. Países europeus usam a experiência brasileira como base para projetos de implantação tecnológica de veículos movidos a células a combustíveis que produzem energia usando hidrogênio. Como o H2 não existe livre na natureza, ele pode ser obtido a partir do etanol, de acordo com a reação. Então a gente vai ter aqui um etanol, né? A gente tem o álcool, mais água, mais meia molécula de O2, formando 5 moléculas de gás hidrogênio, mais 2 moléculas de CO2. Então aqui, ó, dentre as reações que podem acontecer com etanol, está a reação de eliminação intramolecular. Nela, o produto orgânico formado é... Bom, se a reação é uma intramolecular, sempre que nós temos uma reação de eliminação intramolecular, nós formamos um alceno, né? Lembra lá no exercício 6? Né? A gente mostra que forma sempre um alceno quando é intramolecular, e quando é intermolecular, aí sim forma um éter, tá? Então, a única alternativa aqui que corresponde, né? E aí eu tenho a figurinha aqui para mostrar para vocês, ó. Nós temos o álcool, uma reação de desidratação, né, intramolecular, que forma um alceno. A única que corresponde certinho com o enunciado vai ser o C, tá? A D. As moléculas de etanol, ao sofrerem desidratação intramolecular e intermolecular, respectivamente, produzem. Então, uma molécula de etanol que sofre uma reação intramolecular, ela vai formar um eteno. Quando ela sofre uma reação intermolecular, ela forma um etoxetano. Porque na reação de desidratação intramolecular, nós modificamos a estrutura da molécula do etanol com a liberação de uma água para cada molécula de reagente. E por isso tem a formação do eteno. Na desidratação intermolecular, 2 moléculas de etanol liberam uma molécula de água com a formação do etoxetano. Alternativa C. E para finalizar, nós temos o exercício 13, tá? Um pouquinho grande o exercício 13, mas nada muito difícil. Então ele fala assim: considerando as reações químicas para os compostos orgânicos, analise as informações a seguir e marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Então nós temos aqui mel, manteiga, tá? O composto propeno H3C, CH dupla, CH2. Ao reagir com HCl, produzirá preferencialmente o composto 2-cloropropano e não o 1-cloropropano, fato explicado de acordo com a regra de Markovnikov. Exatamente. Tá? Por quê? A regra de Markovnikov, ela fala que quando um alceno reage com um aleto de alquila, né? Com aleto de alquila, ó, quando o alceno reage com halogênio, com produto com ácido halogenado, tá?
o hidrogênio presente aqui nesse ácido vai preferir preferencialmente o carbono que tiver mais hidrogênios, enquanto o cloro aqui vai preferir o carbono que tiver menos hidrogênios. Então, nós vamos produzir em maior quantidade o 2-cloropropano, ao invés de produzir o 1-cloropropano, tá? Então, aqui nós podemos colocar Vzinho de verdadeiro. As substâncias químicas H3C, CH2O, CH2, CH3 e água são produtos resultantes da reação de desidratação intermolecular entre duas moléculas de etanol. Essa reação ocorre na presença de H2SO4 em temperatura de 140 graus Celsius. Bom, a gente sabe que aqui nós temos uma reação de desidratação, certo? Quando nós temos uma reação de desidratação com formação de um éter, tá? Nós temos aqui uma reação que ocorre na presença de H2SO4 e 140 graus Celsius. E a gente vai ter duas moléculas de etanol liberando uma molécula de água. Então, essa resposta aqui está verdadeira, tá? 2 mols de C4H10 em reação de combustão completa 13 mols de O2. Produzem 8 mols de CO2 e 18 gramas de água. Aí nós temos que lembrar lá do segundo ano do ensino médio, né? Fazer umas continhas, mas nós vamos perceber que essa reação está errada, né? Por quê? Se nós temos 2 mols de C4H10 para 10 mols de água, nós formamos 180 gramas, tá? De água. E não 18 gramas só de água, tá? Então, está errado. A produção... Opa, eu falei que está errado e coloquei verdadeiro, né? Então, deixa eu apagar. A produção de margarina se dá pela hidrogenação catalítica, processo que consiste na adição de gás hidrogênio em compostos insaturados na presença de catalisador metálico e com aquecimento em torno de 150 graus Celsius. Esse produto provoca a quebra de insaturações para permitir a entrada dos átomos de hidrogênio na molécula. Bom, nós já estamos um pouco cansados de saber que essa alternativa está certa, né? Acontece exatamente dessa forma, você quebra as insaturações, adiciona moléculas de hidrogênio e essa reação é favorecida por um catalisador metálico e uma temperatura em torno de 150 graus Celsius. A última, a adição de gás cloro a um composto químico H3C, CH dupla CH2 na presença de calor produz o composto H3C, CCl2, CH3. Está errado, a gente já viu algumas vezes que preferencialmente, né, o hidrogênio ele vai... não, desculpa. Nesse caso aqui, vai formar esse composto aqui, ó, onde os 2 carbonos recebem uma molécula de cloro, tá? Porque nós estamos Cl2 aqui, quando quebra essa insaturação. Então, aqui, nós não vamos ter esse composto. Esse composto aqui seria resultado de um HCl, né? Um HCl talvez produziria esse composto. Porque aí nós teríamos uma hidrogenação aqui no carbono com a maior quantidade de hidrogênios e o cloro no carbono com a menor quantidade de hidrogênios. Mas como nós temos o CCl2, nós não temos o hidrogênio aqui, então forma o composto CCl2, H3C, CHCl, CH2Cl, tá bom? Então, está resolvido todo o LDA de reações de eliminação, tá? Conforme a gente for avançando aí nas reações de substituição e de oxidação, eu resolvo também o restante desse LDA. Por enquanto, até aqui, muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Espero ter ajudado vocês no estudo de vocês. Qualquer dúvida, só me procurar. Muito obrigado.